Bom dia, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Tempo precioso esse da nossa EBD Home, a escola dominical online, virtual. Mas é um prazer muito grande receber você, adentrar o seu lar também, estar com você nesse momento. E o desejo do meu coração é que você seja muito abençoado esta manhã, em nome de Jesus. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 111. Salmos de número 111. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Último verso: e sua justiça permanece para sempre. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é cuidador, um Deus que é provedor também, está sempre provendo aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E esta manhã quero cantar um cântico um pouquinho antigo até. Tu és soberano. Deixa eu chamar ele aqui do meu ladinho. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Percebeu que está um pouquinho mais rápido que o normal, né? Então essa versão que a gente aprendeu e tocou no culto esses tempos atrás, eu quero convidar você a começar novamente comigo um pouquinho mais rápido. Olha lá. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és tremendo. Amém, vamos orar? Querido Deus, esta manhã colocamos os nossos corações diante de Ti. Colocamos, ó Pai, a Tua palavra que será também estudada esta manhã, pedindo ao Senhor que o Senhor abra os nossos entendimentos. Sabemos, ó Pai, que um pensamento humano pode abstrair as riquezas pela sua própria força, mas quando ele coloca o seu conhecimento, o homem e a mulher colocam o seu conhecimento, o seu entendimento na presença do Senhor, algo novo acontece. Há um renovo, há um entendimento agora espiritual sobre a vida do cristão, sobre a vida daqueles que estudam a palavra do Senhor. Por isso, ó Pai, derrama sobre nós a Tua graça, o Teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias ao nosso Deus. Deixa eu desabilitando aqui. Eu habilito e desabilito aqui as partes que vão ser projetadas. Nós iniciamos a nossa EBD Home e agora nós adentramos um período onde estávamos aguardando algumas revistas, e esta aqui, ó, deixa eu puxar para cá,
vai ser a revista que nós vamos utilizar na nossa EBD Home. Se você ainda não recebeu, você pode falar conosco. Começamos a entregar, mas não deu ainda para entregar para todos. Então, esta semana terminamos de entregar para os irmãos que ainda não receberam. Por isso, eu tirei uma foto da imagem, né, e colocamos ela disponível no grupo da igreja. E hoje eu vou deixar ela projetada aqui na minha lateral também, para que a gente possa estudar a palavra do Senhor e também ter este material um pouquinho mais acessível. Se você observar, tem algumas anotações, essas anotações, ela eu quando estudei fui anotando, fui riscando, então eu vou pedir para você desconsidere ela por enquanto, mas já estudei essa lição, por isso eu acabei riscando um pouquinho aí a sua folhinha. Mas você vai receber uma revista novinha e, como eu disse, se você ainda não recebeu, nós vamos dar um jeitinho de mandar para você, tá bom? O nosso texto base hoje está em 1 Pedro, capítulo 3, do verso número 15 ao verso número 17. Então, 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, você pode encontrar 1 Pedro. Então, capítulo 3, do verso número 15 ao verso número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo com quem falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o que é mal. Então este é o nosso texto base. Aqui, já entrando na nossa introdução, algumas coisas eu vou seguir à risca, outras eu vou trabalhando um pouquinho mais, deixando um pouquinho mais dinâmico e mais leve. Lembrando que hoje, após a nossa EBD Home, 10h30, entra a Devocional Kids, a Devocional para as crianças. Então as crianças também têm seu tempo próprio para poder estudar a Palavra de Deus. A Lili, ela vai ser bênção também para a vida dos seus filhos, dos seus netos. Por isso, manda o link para eles também. Nesta introdução, ele inicia falando um pouquinho sobre a escatologia. A escatologia nós estudamos há 2 domingos atrás, que fala sobre o estudo das últimas coisas. E quando o autor da revista vai falando sobre a escatologia, ele também vai trazer o seguinte, a escatologia é um tema que permeia toda a Escritura. Agora, ele vai abordar de uma forma que a escatologia, ela abraça a palavra de Deus como um todo. Lembrando que a palavra de Deus, a nossa Bíblia, ela não fala sobre algumas partes isoladas, não existem partes isoladas, sempre ela está apontando para algum lugar, apontando para um alvo, e esse alvo é a segunda vinda de Cristo e a eternidade para mim, para você, para os nossos corações. E aqui no texto, a própria afirmação daquele que era, que é e que há de vir, né? Então, aquele que era, então está dizendo, a palavra dizendo em Apocalipse capítulo 1:4, está dizendo que o Deus que estava lá atrás na criação, tanto João vai falar que no princípio era o Verbo, então o Verbo é Cristo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e esse Verbo ele está na criação. Depois, o mesmo Jesus, ele vai estar ali dividindo agora o Antigo e o Novo Testamento. Então ele é a promessa no Antigo Testamento da vinda do Messias, e agora a partir do Novo Testamento até o final, ele é a promessa da segunda vinda de Cristo, também como esperança, o nosso libertador. Por isso, ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Então, aqui é o primeiro texto, ele já não tem uma pergunta. Aqui logo a sua
esquerda, que o meu sempre está invertido, por isso que eu tenho essa dificuldade. Porque eu olho de cá e a imagem, por exemplo, a minha direita está aqui, mas ela está invertida quando eu olho, tá? Então por isso que às vezes eu erro a setinha de lugar. Mas logo abaixo nós vemos que o que é escatologia? E ele inicia dizendo, a fé cristã é escatológica. Então quando você fala sobre fé, tem pessoas que dizem, eu tenho medo desse negócio de escatologia. Não precisa ter medo, porque a escatologia ela já é cristã em sua essência. Por isso é importante que sabermos o significado de escatologia, quais são as suas implicações práticas na nossa vida. Em geral, dizemos que escatologia é o estudo das últimas coisas, mas essa parte da doutrina bíblica faz muito mais do que somente abordar os eventos que ocorrerão no futuro. A escatologia bíblica é o estudo da estrutura de toda a esperança cristã, desde a primeira promessa em Gênesis 3,15 até a conclusão da história da volta de Cristo em Apocalipse 22:20. A ideia de uma esperança cristã é fundamental para a compreensão e a própria prática da vida cristã. Quando voltamos ao verso número 15, aqui ainda do texto aberto em 1 Pedro, ele diz, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então qual é o sentido desse santificar? Ou o que o autor está dizendo neste primeiro momento? O santificar a Cristo como Senhor, esse versículo afirma que a divindade de Cristo por aplicar a Cristo a linguagem que está lá em Isaías, que fala que o Senhor dos exércitos é santo. Então o Senhor como santo, essa santidade. Então, em primeiro lugar, ele afirma esta santidade. Estando sempre preparados para quê? Uma prontidão para confessar que Cristo é esse confessar é um aspecto importante para saber sobre o senhorio de Cristo sobre a nossa vida e responder ou fazer uma defesa, uma apologia, a palavra que pode sugerir até uma pergunta, até às vezes que diga alguma coisa que haja uma ofensa. Muitas vezes até os cristãos se ofendem por entender diferente a questão escatológica. Não há necessidade disso. O cristão ele precisa ter a maturidade de compreender que aquilo que nós temos, aquilo que Deus fala, ele revela no seu tempo e segundo a sua vontade. Então nós não precisamos brigar com o nosso irmão, discutir com o nosso irmão, porque quando nós discutimos os assuntos ou até nos exaltamos, os dois lados perdem a razão. Mas quando dialogam, tentam compreender, porque o final de tudo da escatologia é a glorificação do Pai. É que a segunda vinda, ela é real, ela acontecerá, ela é breve. E a forma que Deus fala comigo, fala com você, talvez até seja até um aspecto um pouco diferente, mas as verdades, os pilares são os mesmos. E quero dizer para você que isso é uma alegria para o cristão. Então nós precisamos compreender esta alegria. E quando o texto vai nos conduzindo, nós percebemos que esse início da palavra de Deus e até a conclusão, eles se abraçam, como eu já disse, de uma forma que a nossa fé, o Cristo revelado em nós, ele cresce a cada dia pela santificação, pela responsabilidade que o cristão tem. Por isso, ele entende, santificai a Cristo, ou seja, santifica o seu coração, ele como Senhor, coloque o Senhor como centro da sua vida, o vosso coração estão sempre preparados para responder. Responder ao quê? A pergunta que a humanidade faz. Qual a pergunta que o mundo faz? Existe vida após a morte? Existe. A palavra de Deus ensina ao cristão que existe a vida eterna para aqueles que estão em Cristo. E para aqueles que não estão em Cristo, existe a morte eterna. Morrerão eternamente sem Cristo Jesus. Assim a palavra de Deus nos ensina. E a saber que existe essa vida
é um ponto de esperança para nós, para aqueles que que esperam cada dia no Senhor. Eu quero agora aqui na parte A. A escatologia bíblica propõe uma direção. O autor inicia falando sobre a importância de quando nós vamos fazer uma viagem. Quando você faz uma viagem, por exemplo, agora nós não estamos podendo viajar tanto, mas aqueles que vão para a praia ou vão para algum lugar para passar um tempo de descanso, ele faz um planejamento. Ele planeja como ele vai se preparar para sair, se ele tem o recurso, porque ele não pode sair para viajar sem ter o recurso, né? Saio para viajar, não tenho dinheiro para pôr o combustível. No meio da viagem vai acabar o combustível e eu vou ficar numa situação mais difícil. Por isso é um planejamento. Então nós planejamos aquele tempo de descanso, onde nós vamos, quanto tempo vamos ficar. Por exemplo, eu gosto bastante de praia, eu gosto bastante do mar, mas eu não posso passar um ano em frente ao mar, eu posso passar um período. Quando eu e a Nerinha podemos ir, nós calculamos, vamos poder ficar 10 dias. O nosso recurso só dá para 10 dias, então nós ficamos 10. Teve anos que nós ficamos 4, 5, então nós ficamos à medida daquilo que nós podemos pagar. Então nós calculamos, nos preparamos e também pensamos, quando eu voltar, como vai ser? Então eu preciso também voltar e ter a casa previamente organizada. Então quando pensamos na escatologia, também nós precisamos compreender que dentro desta linha escatológica de começo, meio e fim, Deus planejou todas as coisas. Tudo está nas mãos do nosso Deus. E como exemplo, nós podemos ver aqui, parte A, segundo parágrafo. Talvez uma das razões para a atual superficialidade da vida cristã e sua falta de compromisso com o reino de Cristo seja exatamente o fato de que a maior parte dos crentes perdeu a perspectiva escatológica de sua vida, ou seja, não sabe aonde Deus o está levando. Nós vivemos esse período, agora há uma reclusão, claro, os cultos eles não estão podendo ser físicos, mas nós vimos num período até assim complicado em alguns aspectos, porque muitas pessoas ou muitas igrejas estavam sempre se alimentando sobre coisas do seu cotidiano, com o crescimento da ciência, até mesmo das áreas que envolvem mais a psique do ser humano. Hoje existe uma abordagem muito grande sobre como vai ser, o que eu estou fazendo, com a igreja, por exemplo, as linhas neopentecostais, uma relação muito grande com aquilo que eu dou, com aquilo que eu quero receber. Então, os cristãos passaram a pensar muito mais na vida física do que na vida espiritual. E essa crítica ela já vinha há um bom tempo sobre a questão da esperança na vida cristã. Porque é importante realmente nós termos uma palavra de conforto aos nossos corações, é importante nós termos o nosso coração em paz ouvindo a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que maior ainda está a esperança em Cristo Jesus. Essa esperança escatológica, ela foi um pouco reprimida, na minha visão, devido até à década de 80, quando as pessoas passaram a ter medo de Deus, por isso elas aceitavam a Cristo. Então eu aceito porque se eu não aceitar a Cristo eu vou para o inferno. Então é um medo que eu tenho de ir para o inferno. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus não é um Deus de medo, é um Deus de esperança, de amor. Ele está dizendo, ei, eu te amo, eu te formei, eu te criei. Um Deus que traz esperança ao meu e ao seu coração. Por isso, quando a gente fala sobre essa esperança, ou as pessoas estão se tornando cristãos despreparados, ou seja, a igreja para de viver para fora e ela começa a viver para dentro. Quando a igreja começa a viver para dentro, ela começa agora a ter atritos pessoais.
Vou falar do nosso Arraial, porque é mais fácil, né? Então, por exemplo, a igreja presbiteriana, a questão dos departamentos, eles são ótimos dentro da estrutura, dentro do seu tempo. Mas quando o departamento passa a ser mais importante do que até a sua esperança em Cristo, alguma coisa precisa ser revista. Quando a sua atividade ela é mais importante do que a sua prática em casa, ela precisa ser revista. Porque é mais importante o seu coração estar alinhado em Deus. Lembre-se que não é o tanto que eu faço que me habilita para o céu. Porque eu posso cair, até mesmo sendo cristão, eu posso cair nesse engodo de que o que eu faço me habilita a entrar no céu. Na verdade, o que me habilita a entrar no céu é a graça de Deus. Vamos a Efésios 2. Quando você pega Efésios 2, 8 e 9, você vai ver que é a graça e não há nada que o homem e a mulher faça que possa comprar o céu. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está dizendo a salvação ela é um presente. E o presente, quando você ganha um presente, eu fiz aniversário e eu ganhei vários presentes. E cada presente que eu ganhava, eu não olhava para o valor do presente, mas eu olhava para o carinho e para a pessoa que me deu com tanto amor. Alguns fizeram o presente. E eu fiquei pensando, olha que carinho, olha que amor, olha que cuidado. É o cuidado. Então, com o presente, eu me senti grato. Assim também, Deus está dizendo, eu estou te dando um presente que é muito maior do que aquele que o Fernando ganhou. Ele é um presente que vai durar a vida toda. E por isso, essa esperança precisa ser renovada na vida do cristão. É por isso que aqui é uma crítica até do autor, falando sobre essa questão da perspectiva do cristão. Então, desde os primeiros textos, terceiro parágrafo, desde os primeiros textos, a Escritura propõe uma direção escatológica como padrão para a existência. Ainda no Jardim do Éden, quando o Senhor cria o ser humano, até grifei aqui no meu lado, aqui, já lhe fornece um senso de direção. Lembra da viagem? Para onde eu vou? Então Deus, desde o início, já criou um senso de direção. Quando lhe dá uma tarefa a ser cumprida, encher a terra e dominá-la. Quando você pega lá em Adão, Adão não estava jogado no paraíso, vive aí, se vira por aí. Não, ele tinha uma função. Ele já foi criado com um objetivo. E ele agora tem o privilégio de experimentar da presença santa e da santidade do nosso Deus. E após o pecado, continua o texto, após o pecado, por meio de uma promessa de restauração que está em Gênesis 3,15, Deus novamente conduz o homem a olhar para frente e buscar razões e objetivos para a sua vida. Então Deus, do lado de trás, já havia uma promessa de um Redentor. E agora esse texto está em Gênesis 4, 1 e 25. Observa que eu não estou lendo tantos textos, porque senão não vai dar tempo da nossa aula. Então eu vou trabalhar um pouquinho mais dinâmico nesse aspecto. Olhar para frente e buscar uma direção, ou a direção correta, foi a marca da vida de Abraão. Lembra que Abraão, ele é chamado por Deus a uma terra onde ele tem uma promessa que Deus está conduzindo. Ele deixa os seus parentes, a sua família, ele deixa a sua herança ali, e agora ele vai para a terra que Deus vai mostrar a ele. Que terra é essa? É a confiança. É seguir a direção que Deus está levando Abraão a viver. O chamado de Moisés, quando você vê Deus chamando Moisés, Moisés estava longe, desacreditado, ele achava que ele não poderia nunca ele poderia liderar um povo. E Deus o chama de uma forma que ele está lá distante, no meio do pasto, pastoreando, está ali no meio de ali distante, longe do povo de Deus, e Deus o traz, ele lhe dá um privilégio.
Josué, quando nós pensamos em Josué, a princípio, você pensa, Josué, ele liderou o povo para entrar na Terra Prometida. Mas imagina Josué, depois que você tem um líder como Moisés, um homem usado por Deus, que Deus usou a sua vida de uma forma fantástica, conduzindo o povo por 40 anos no deserto, a comida caindo do céu, o maná sendo dado por Deus, a água ao ferir a rocha, saber qual a direção, as leis dadas através de Moisés, e Deus usou Moisés de uma forma fantástica. E agora Josué assumir a postura de liderar esse povo, agora somente debaixo da graça e da vontade de Deus. Mas o que Josué sabia? Que apesar que as pessoas podem ter as suas escolhas, mas ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que eu e minha casa, ao olhar que Deus realizou lá atrás, eu e a minha casa vamos permanecer firmes na presença do nosso Deus. B. A escatologia bíblica propõe segurança. O mesmo Deus que propõe a direção que devemos seguir estará conosco para garantir e confirmar o seu cumprimento de suas promessas escatológicas. Eu quero abrir aqui esse texto. Ele está em Números lá no comecinho da Bíblia, Números 23, o verso número 19. Então, Números 23, o verso é o 19. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? A primeira promessa aqui de segurança ao homem, que Deus, ele cumpre, ele coloca. Ele não é... Eu lembro do fio do bigode, né? Eu sempre brinco com o negócio do fio do bigode. Ele não precisa de fio de bigode, porque ele não é como o homem, aquelas pessoas que voltam atrás ou que mentem para conseguir aquilo que querem. Deus, ele está dizendo, eu cumpro aquilo que eu prometi aos homens. Então essa é a primeira palavra aí ao nosso coração. Vamos, Josué capítulo 1, verso 8 e 9. Josué capítulo 1, verso 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então aqui está a promessa a Josué, uma promessa que se Deus manda você, se Deus está dizendo, fique tranquilo, fique em paz, porque Deus, ele vai cumprir tudo aquilo quanto ele disse que faria. Deixa eu trocar aqui a minha página, né? Se nós olhamos para a vida de Josué, um dos grandes exemplos bíblicos, aqui o segundo parágrafo do B, tá? Então estou aqui com o B, apareceu agora o B na minha tela, eu esqueci de trocar. Então, um dos grandes exemplos bíblicos das implicações da segurança escatológica é a vida de Abraão.
A certeza do patriarca de que o Senhor cumpriria a sua promessa era tão grande que ele não hesitou em obedecer, mesmo diante da sua maior provação. Qual é a sua maior provação? Oferecer seu filho, seu único filho, o filho da promessa, em sacrifício ao Senhor. Ele estava disposto a entregar o seu melhor para o próprio Deus, em sacrifício ao Senhor. O casal Abraão e Sara tinha confiança escatológica firmada em Deus, e isso lhes oferecia senso de segurança para as jornadas que tinham à sua frente. Agora grifado ali, todos os que tiveram uma clara percepção da doutrina escatológica terão também uma fé segura, que descansa no poder do Altíssimo, o avalista do nosso futuro. Então, quem que está empenhando o nosso futuro? É o próprio Deus. É o próprio Deus que age e transforma a vida do homem e da mulher. Se no A existe o senso, propõe um senso de direção, no segundo ele propõe segurança, e num terceiro momento, letra C, aqui ao meu lado, a escatologia bíblica propõe padrão. A doutrina bíblica da escatologia aponta para o trono de Deus como ponto de chegada da existência humana. Então, quando nós morremos, aqueles que já morreram em Cristo, qual é o foco? É o trono da graça de Deus. Ali está a nossa linha de chegada, onde nos apresentaremos diante de Deus, diante do Altíssimo. E quando nós olhamos para o texto, vamos abrir lá Apocalipse 20, 11 e 12. Então, Apocalipse 20, o verso número 11 e o verso número 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, quando nós concluímos a nossa caminhada, quando Cristo vier e nós nos apresentarmos diante de Deus, aí todos seremos julgados e colocados diante de Deus. Aqui entra uma doutrina bem interessante da justificação, porque às vezes as pessoas ficam com medo. E agora? O que vai ser de mim quando eu me apresentar diante de Deus? Eu quero dizer para você que aqueles que estão em Cristo, eles são justificados. O que é justificados? Agora, a justiça do próprio Deus, a justiça do Senhor, agora entra o sangue de Cristo, traz justificação, traz perdão. E o Senhor Jesus diz: eu já paguei por esses erros. Eu paguei onde? Lá naquela cruz. Na cruz encharcada com o meu próprio sangue. É Ele, segundo a palavra, que nos justifica. É o Senhor que entra e diz: esse servo, essa serva, eles estão comigo, estão justificados por mim, pela minha presença. Então essa é a esperança escatológica, quando nós nos apresentarmos diante da presença do Senhor. Aqui, continuando, ou seja, a vida do homem na terra não é meramente uma sequência, deixei grifado isso, de acontecimentos neutros, mas um conjunto de escolhas e decisões, das quais todos darão conta. Então, todos daremos conta das nossas decisões. Quando a Escritura aponta para esse juízo final, ela nos exorta a viver de um modo tal que cheguemos ao grande dia em paz. Então, quando a Escritura ela aponta, ela está dizendo: aproveite como que você está tendo a compreensão, viva os dias em paz,
desfrute os dias, dando valor às pequenas coisas. Abro aqui um parênteses de novo. Esse tempo da quarentena, ele é muito interessante, porque a gente começa a conversar com as pessoas e parece que a nossa saudade sempre aumenta, grande, assim, de uma forma muito grande. E tudo isso está aflorado. E nós começamos a relembrar, olha o tempo que nós tínhamos o privilégio de estarmos em casa, abraçar, beijar, né? Estarmos num grupo reunidos, e agora nós estamos vivendo mais restrito, com tantas restrições, o medo, digo assim, medo na verdade talvez seja o cuidado, a palavra mais correta, o cuidado de não somente ser contaminado, mas de levar o vírus a outras pessoas. Eu, por exemplo, eu penso muito no meu pai. Meu pai está em casa, está bem cuidado, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. E quando eu vou lá, eu fico preocupado, temeroso de acabar levando alguma coisa que seja ruim à saúde dele. Então, nós vivemos agora um tempo de cuidado, onde eu chegava antes, podia abraçar, podia fazer tantas coisas diferentes. Agora sempre há um cuidado maior, né? É um receio, por isso que eu falei até que parece a palavra medo até utilizada, é um receio de levar alguma coisa que não é boa para uma pessoa que você ama. Acredito que também, eu tenho até orientado alguns jovens nesse sentido, que às vezes os jovens ficam mais, não, nós somos mais autoimune. E eu sempre falo, mas você vai voltar para casa. Então tem pai, tem mãe, tem amigos, tios, tias, vovô, vovó. Então o nosso cuidado ele precisa ser não somente com o nosso próprio corpo, mas com as pessoas que nós amamos. Ninguém quer levar uma coisa que não seja boa para uma pessoa que a gente ama. Aqui o grifadinho, a percepção adequada da escatologia bíblica nos conduz a desenvolver um senso de responsabilidade, que é o que eu falei para os jovens, responsabilidade. Responsabilidade com a vida que constrange nosso coração a um verdadeiro andar com Deus. Da mesma forma que nós tomamos um cuidado com o nosso corpo na pandemia, também buscamos a santidade para viver exatamente o que o autor está dizendo, esse andar com Deus, ou ser encontrado, ou ser achado aprovado, não porque eu tenho medo de Deus, mas porque eu amo a Deus profundamente. E a cada dia eu tenho experimentado mais dessa presença santa. Segundo, desenvolvimento da fé escatológica. Tendo uma fé escatológica, ou eu compreendendo essa escatologia dentro da minha vida, agora, tendo uma fé escatológica, como já vimos, sua vida desenvolverá padrão de conduta, segurança e confiança da alma, além de lhe proporcionar mais clareza para suas escolhas pessoais, uma vez que aumenta o seu senso de direção existencial. Para que você saiba o melhor caminho a tomar, resumimos em 3 premissas fundamentais o que precisa conhecer para desenvolver a fé escatológica. A primeira é conhecer a palavra de Deus. É uma das áreas que, principalmente o ano passado, eu trabalhei bastante na nossa igreja, na nossa comunidade. A oração e esse conhecer a palavra de Deus. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, Deus fala comigo. Quanto mais eu leio, mais eu busco, Deus vai falando comigo. Deus usa o pastor? Usa. Deus usa os irmãos? Usa. Mas Deus quer falar comigo e com você também separadamente, em especial, sozinhos. É como, vou usar até aqui uma metáfora, quando o pai ele quer conversar com o filho, mas ele não quer conversar na frente de todas as pessoas. Aí ele chama o filho às vezes para ir num lugar, e aí não aproveita o caminho, ele vai perguntando como que está a escola, como que está. Então, é o pai cuidando do filho, às vezes ele precisa desse tempo sozinho. Assim também nós precisamos do nosso tempo sozinhos com o nosso Deus. E esse primeiro passo, o conhecer da palavra de Deus, Salmos 18:30. Salmos 18:30.
Eu estou com a minha Bíblia de papel, aliás, eu estou com 2 Bíblias abertas aqui, para me ajudar a deixar mais dinâmico. Então, a minha sugestão é, utilize a Bíblia de papel, que vai ser, ela é muito prática e ela ajuda também a liberar a mídia, né? Então, Salmos 18:30 diz assim a palavra do Senhor: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor provada. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Então, a palavra do Senhor é o quê? É poder. A palavra do Senhor, ela está aprovada. A palavra do Senhor, ela que nos conduz com sabedoria. Assim Paulo também fala ao jovem Timóteo. Aqui na parte A aqui do 11, eu estou aqui nessa folha 2, segundo parágrafo: para desenvolver uma fé escatológica é necessário conhecimento da palavra de Deus, que nutre a fé. Romanos 10, verso número 8. Vamos abrir lá, Romanos 10, 8. Romanos 10, 8 diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra está onde? Está perto de ti, na tua boca. Porque quando o nosso coração se enche da palavra de Deus, nós passamos a falar as coisas do reino de Deus. E o nosso coração cheio dessa verdade, que é a palavra do Senhor. Quanto mais nos alimentamos dos valores do reino, mais desejamos viver os valores do reino. Não há como manter a firmeza da fé sem o conhecimento crescente e cada vez mais completo da revelação de Deus. Pois, sem ela, permanecemos perdidos, sem saber para onde ir. Salmo 119, 105. Vou recitar direto: lâmpada para os meus pés. Vou deixar você completar aí. É o que? É a tua palavra. Então, lâmpada, ou seja, uma luz, essa luz para o caminho que nós trilhamos a cada dia. Então, quem é essa luz? É a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus não é tarefa somente para teólogos ou interessados em coisa de religião, mas para todo crente que, afinal, quer saber onde ir e como chegar lá. Parte B. Conhecer o caráter de Deus não é possível fortalecer uma fé escatológica sem ter certeza de quem Deus é. Salmo 125, 1. Lembrando que as perguntas que entrarem hoje eu estou um pouquinho mais restrito na questão da comunicação, porque o meu celular ontem à noite deu uma pane nele e eu estou utilizando um outro paralelo aqui. Mas as perguntas depois eu vou entrar no chat e vou respondendo logo em seguida, se você tem algum questionamento, alguma pergunta, tá bom? Porque agora, nesse momento, eu não consigo ainda visualizar, tá? Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como que o monte de Sião. O monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, os que confiam no Senhor, eles são agora como o monte de Sião. Estão firmes, estão cada dia mais seguros nessa verdade. Salmo 37. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que vai acontecer? O mais ele fará. Então, o mais ele fará. Então, entrega. O que é entregar? Entregar é tirar das suas mãos,
tirar da sua segurança, deixar Deus conduzir para a honra e glória do seu nome. Deixa eu trocar aqui a imagem. Então, é o próprio Deus trabalhando, então, dizendo: entrega, deixa eu realizar a obra na sua vida. Ainda que os filhos de Deus não tenham muitas respostas sobre uma determinada situações e seus possíveis desfechos, eles se apegam ao caráter perfeito de Deus para descansar o coração, sabendo que o Senhor não deixa de cumprir o que promete, como nós vimos lá atrás em Números. Foi a confiança no caráter perfeito de Deus e a sua total inclinação à misericórdia que fez com que Jeremias, apesar de suas incertezas e circunstâncias ruins pelas quais pregava, descansasse a sua alma, em Lamentação 3, 18 a 25. Assim, a forma que Deus, o agir de Deus, nós só encontramos descanso quando nós compreendemos esse agir. Porque sem essa compreensão, nós ficaremos loucos, nós não suportaríamos. Por isso que, às vezes, até pergunto, como pode a pessoa viver sem ter Cristo hoje? Porque o peso que o mundo traz, o cansaço que o mundo traz, nos faz cada dia experimentar de um sofrimento. Às vezes a pessoa diz: mas o fulano ele é bem de vida financeiramente, ele não precisa de nada. Isso é o que nós vemos. Lembro o encontro de Samuel, quando Deus lhe diz: vou levantar um novo rei, e Deus chama Samuel. E Samuel, ele olha e inicialmente ele imagina que o rei seria um homem forte, um homem grande, um homem assim, assado, e Deus vai dizer: ei, você olha o exterior, eu estou olhando o coração. E Deus traz o estereótipo de um homem que não tinha a figura dos militares ou das pessoas que estavam à frente da batalha naquele período. Ele traz um homem de baixa estatura, um homem atípico dentro do modelo humano, que é o próprio Davi. E Davi faz grandes coisas em nome do Senhor. Davi, ele revoluciona o Antigo Testamento, servindo e obedecendo ao Senhor. Mas Davi errou um monte, é verdade. Mas também recebeu perdão, porque quando ele errou, ele soube dizer a Deus: Deus, eu errei, eu preciso do Senhor. É a grande diferença na vida do cristão. C. Conhecer a necessidade humana. Quando Adão pecou, ele e sua mulher se esconderam de Deus e ficaram inseguros sobre o seu futuro, pois temeram o juízo criador. Eles precisaram encarar a realidade do seu fracasso. Às vezes nós precisamos encarar a realidade do nosso fracasso mesmo, de não conseguirmos realizar aquilo que até Deus nos manda a fazer ou a viver. Por isso, o Senhor está dizendo: eu te perdoo, eu te conduzo. E a cada momento que nós nos perdemos, o Senhor está disposto a estender o seu braço, assim como Jesus estende a mão para Pedro enquanto está afundando, e o segura, e o traz, e o conduz ao barco em segurança. Assim o nosso Deus faz. Na verdade, para se construir uma sólida fé escatológica, o coração precisa deixar a autoconfiança e reconhecer sua profunda necessidade de Deus. Quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, esse texto está em João 15, ele está propondo um convite à mais plena confiança e o profundo gozo da paz que somente Ele pode nos dar. Conclusão. Avaliando qual seria o verdadeiro lugar da escatologia na vida cristã, concluímos que a ela pertence o papel de nos oferecer as ferramentas que modelam uma fé sólida e permanente.
O apóstolo Pedro dedicou sua primeira carta a escrever sobre a necessidade de manter firme na fé, de se manter firme na fé, mesmo em meio às lutas. Então, esse chamado de manter-se firme na fé. Aqui o autor cita Pedro, mas nós podemos citar, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando a igreja, nós pegamos a igreja de Éfeso, uma igreja complicada, Gálatas, uma igreja complicada, a ponto dele perguntar: quem vos fascinou? Quem tirou a verdade que vocês estão vivendo para viver mentiras? Ou o judaísmo que passou a fazer prática da vida cristã, está dizendo: mas quem chamou vocês novamente à lei? Cristo veio para nos libertar da lei, não escravizar vocês à lei. A lei, ela foi boa para os conduzir como um tutor, como um aio, os conduzir a Cristo. Agora vivam essa liberdade, experimente. Então, quando nós experimentamos dessa verdade, agora a nossa fé, ela se levanta, ela se coloca em pé, nos coloca em pé e nos conduz a Cristo novamente. Uma fé escatológica, biblicamente construída, fortalecida pelo conhecimento da revelação e do próprio caráter de Deus, nos dará direção, segurança e todo o ferramental para um novo modo de vida baseado na boa consciência. Ou seja, eu não vou ser transportado para o mundo espiritual, eu vou viver a cada dia dentro do meu cotidiano, dentro da minha casa. E que nos ajude a suportar todos os sofrimentos deste mundo com coragem e determinação. Eu quero, nesse último minuto, eu quero concluir aqui trazendo uma aplicação. Uma boa maneira de começarmos a construir uma fé escatológica, biblicamente construída, é a retomada da leitura bíblica com um olhar atento para o seu foco escatológico. Então, quando você ler a palavra de Deus, a sua Bíblia, olhe não para o que, como uma caixinha de sorte, onde eu tiro e ele revela o meu dia. Não, olhe para onde o Senhor está conduzindo a sua vida. E quando não vier, as portas se fecharem, também descanse em Deus. Que muitas vezes esse não, ele está dizendo: calma, agora não, no tempo certo eu vou te dar. Ou ele está dizendo: não, porque isso aqui vai te levar para longe de mim. Você não quer experimentar do meu amor, da minha presença? Então, descansa em mim. Comece a olhar o dia de hoje em função do ponto de chegada, o do dia final, e trabalhe para adequar seu modo de vida cada vez mais ao de alguém que sabe que um dia prestará contas a Deus. Então, viva hoje sabendo da sua responsabilidade. Viva o hoje, a cada dia, buscando e descansando em Deus. Sabendo que o Senhor está cuidando de você. Sabendo que o Senhor está cuidando da sua família. E que as coisas, elas estão se cumprindo. As últimas coisas, vou melhorar, as últimas coisas estão se cumprindo a cada dia. Então, não se espante com o que nós estamos vendo, mas ao contrário, descanse em Deus. Diga: Senhor, eu quero experimentar do seu descanso. Amém? Então, eu ainda continuo no chat aqui, vai estar online, e eu vou estar respondendo se tiver alguma pergunta ainda, para entrar aí no meio do caminho, se houve alguma pergunta lá atrás, tá bom? Então vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa manhã tão preciosa. Nós queremos descansar realmente nos teus braços, descansar no Senhor a cada dia. Queremos, ó Pai, experimentar dessa palavra viva e da realidade que o cristianismo traz às nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, crescer em Cristo a cada momento e sermos instrumentos habilitados para a honra e glória do Senhor. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Um bom almoço e permanece firme. Hoje o nosso culto é às 19 horas. Estaremos juntos novamente e você pode convidar outros amigos, convidar outras pessoas para estarmos juntos buscando a presença do Senhor. Então, um grande abraço. Fica com Deus.